Esse balanço é interessante. Quando nós olhamos em perspectiva o que aconteceu ao longo desses últimos 2, 3 anos, o que nós vemos é que mais de 280 pessoas foram acusadas em primeira instância e existem mais de 150 condenações que chegam a mais de 1.500 anos de prisão. Além disso, existe o compromisso de devolução para os cofres públicos de mais de 10 bilhões de reais. Isso num país em que os casos criminais, em regra, não recuperam nenhum centavo. Em razão tão somente das colaborações do Odebrecht, quase 1/3 dos senadores, quase 1/3 dos ministros e quase metade dos governadores estão sob investigação. Além disso, estão presos em Curitiba 6 ex-parlamentares, entre eles um ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, diante de tudo isso, nós vemos que a Lava Jato significa um rompimento com uma história de impunidade. Agora, o que mais nos preocupa e nos sensibiliza não é tanto o diagnóstico micro que a Lava Jato fez, quando nós identificamos os casos específicos de corrupção, o caso da Petrobras, mas nós percebermos que não há razão para esse caso estar restrito à Petrobras. O sistema de indicações políticas para arrecadar propinas, para ser usadas em financiamento eleitoral e para serem usados para enriquecimento ilícito próprio, não tem por que estar restrito à Petrobras. E conforme as investigações avançam, e aí eu vou chegar onde a sua pergunta, conforme as investigações avançam, é descoberto esse mesmo esquema de corrupção em uma série de outros órgãos públicos, não só federais, mas estaduais e municipais. Por isso a Lava Jato continua avançando sim, avançando com vento em popa e descobrindo vários esquemas de corrupção, coletando provas, e a nossa expectativa é que nós possamos levar à responsabilização todas as pessoas que praticaram crimes. Hoje nós precisamos responsabilizar os criminosos, mas nós precisamos ir além. Nós precisamos de reformas no sistema político, reformas no sistema de justiça. Nós precisamos, como povo brasileiro, recuperar a nossa dignidade e para que nós possamos fazer isso, nós precisamos assumir cada um de nós, cada telespectador, a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Agora, quando nós observamos o grupo de trabalho da Lava Jato, nós temos pessoas de diferentes idades, pessoas inclusive com mais de 50 anos e pessoas com formação no Brasil e no exterior nas melhores faculdades do Brasil, melhores faculdades do exterior. Nós temos pessoas formadas em Cornell, em Harvard, em Coimbra, em Sevilha, em London School of Economics, ou seja, é um time bastante preparado tecnicamente, um time experiente que atuou em grandes investigações antes e é um time cheio de energia, que busca atender a expectativa do cidadão brasileiro e dar resposta firme no tocante a graves crimes que fazem todos nós sofrer. Eu vejo essa reação como outras reações, a reação de políticos, pessoas relevantes no cenário, dizendo são um grupo de bonecos, estão me perseguindo. Eu vejo uma reação como uma reação política. Quando as provas são fortes, quando os fatos são graves, quando as investigações são cuidadosas, não resta outra defesa senão a defesa política, de dizer que está sendo perseguido, de dizer que de buscar desqualificar ou retirar, atacar a credibilidade dos investigadores. É dentro desse contexto que eu leio essas críticas, mas nós não nos abalamos com ela, porque nós temos plena confiança do caráter técnico, imparcial, apartidário e correto, adequado dos trabalhos que vêm sendo feitos. Na verdade, o Procurador-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República, tem atendido todas as necessidades da Lava Jato ao longo dos últimos anos. Eu não sei especificamente, eu não me inteirei quanto a essa suposta restrição, mas a verdade é que sempre que nós precisamos de qualquer coisa, a Procuradoria-Geral da República nos amparou. E no mesmo período em que nós vimos acontecer um sufocamento das forças de trabalho da Polícia Federal, o que existiu dentro do Ministério Público Federal foi uma ampliação das forças de trabalho. Nós recebemos novos assessores, houve a designação de uma nova procuradora para atuar junto à Lava Jato em Curitiba e nada em relação a nenhuma demanda nossa foi dito não. Então, eu acredito que se aconteceu isso no papel, isso seria revisto mediante demanda nossa. Eu acredito plenamente no compromisso do atual Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com a luta contra a corrupção. Apesar disso, eu vejo com muitos bons olhos a preocupação da nova Procuradora-Geral da República, que assumirá em setembro, com o atendimento adequado à Força-Tarefa em Curitiba, o que atende, inclusive, um compromisso de campanha dela de preservar na íntegra os trabalhos da Lava Jato. O Ministério Público Federal se manifestou quanto à adequação da sentença nos pontos em que condenou o ex-presidente e outras pessoas que foram acusadas com ele, e nós nos manifestamos também apontando que nós recorreremos. Os pontos sobre os quais nós recorreremos estão em análise, estão em estudo, mas dentre eles seguramente estará a ampliação das penas. O que nós temos visto em vários casos é que o tribunal tem sistematicamente ampliado as penas aplicadas pelo juiz Sérgio Moro, que têm sido brandas para a gravidade dos fatos que estão sob consideração. O juiz Sérgio Moro, na sentença, ele colocou que, embora
existissem os requisitos da prisão preventiva, ele entende que uma prisão de um ex-presidente, nesse momento, poderia gerar uma perturbação social de tal ordem que é mais cauteloso aguardar uma apreciação dos fatos pelo Tribunal de Segunda Instância. Hoje, a regra é de que a prisão aconteça depois do julgamento em segunda instância. Isso se esse entendimento não for revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Isso nos preocupa não em relação apenas a pessoa A ou pessoa B, mas nos preocupa em relação a todo mundo. Existem notícias apontando que determinados ministros do Supremo estão querendo rever sua posição quanto ao julgamento em segunda instância para que a pessoa não possa mais ir à prisão após ser condenada em segunda instância, para que se deva esperar uma terceira ou mesmo a quarta instância. Isso significaria voltarmos, retornarmos, retrocedermos a ampla impunidade que existia antes da Operação Lava Jato. Veja que várias acusações que vinham contra a operação, elas foram perdendo a legitimidade ao longo do tempo e foram desmentidas por fatos e números. Inicialmente se falava, a operação é seletiva porque pega mais PT, PP e PMDB. Mas por que pegava principalmente esses partidos? Pegava porque a investigação da corrupção começou pela Petrobras, um órgão federal. E quem colocava os diretores da Petrobras era o governo federal, que era o mesmo governo desde 2003. Esse governo só colocaria nas diretorias da Petrobras pessoas aliadas do próprio partido no poder ou de partidos da base aliada. Então não tinha como pegar a corrupção da oposição dentro da Petrobras, a não ser eventualmente em comissões parlamentares de inquérito destinadas a investigar a Petrobras, e aí nós até pegamos corrupção da oposição naquela época mesmo, mas era minoritária. Agora, quando nós conseguimos aprofundar as investigações e investigar de modo mais massivo as empresas que atuavam na Petrobras, como a Odebrecht, e nós conseguimos a colaboração, a leniência dessas empresas, essas empresas vieram e revelaram esquemas que existiam não só no governo federal, mas também nos diversos governos estaduais. E quando isso aconteceu, se revelou corrupção de mais de 400 políticos envolvidos ou relacionados a mais de 25 partidos políticos. Toda uma miríade. Eu acredito que, depois da colaboração do Odebrecht, esse argumento de investigações seletivas não faz qualquer sentido. Veja que, por vezes, buscam falar assim, existem excessos na Lava Jato. Quando existe uma acusação genérica como essa, é impossível qualquer defesa, porque você não sabe sequer do que estão acusando. Se existe excesso na Lava Jato, o único excesso que existe é um excesso no sentido de exceção, porque hoje poderosos estão sendo punidos como os outros eram punidos antes. Essa é a única exceção que a Lava Jato traz. A exceção acontece porque a impunidade era a regra no Brasil e pessoas poderosas que praticaram crimes gravíssimos estão sendo responsabilizadas. Quando a gente fala de excessos, supostos excessos, vamos então identificar quais excessos são. Um dos supostos excessos de que a Lava Jato foi acusada seria o fato de que as prisões eram usadas como métodos para extrair colaborações. Vocês com certeza já ouviram essa crítica, agora isso é desmentido pelos números. Basta dizer que mais de 80% das colaborações foram feitas com pessoas soltas. Ou seja, mais de 80% das delações foram feitas com pessoas soltas e não com pessoas presas. Isso mostra que as colaborações não vêm das prisões. E do mesmo modo, as prisões não geram colaborações. Basta vocês verem que nós temos mais de 240 mil presos provisórios no Brasil e nós não temos um número minimamente correspondente de delações. Ou seja, não só colaborações não vêm de prisões, mas prisões provisórias não geram necessariamente delações. Além disso, se a Lava Jato prendesse para extrair colaborações ou confissões, seria muito natural que depois de uma prisão nós buscássemos a pessoa presa para buscar uma colaboração, mas isso jamais aconteceu. Em 100% dos casos, sempre a iniciativa da colaboração foi da pessoa investigada, foi do réu por meio do seu advogado. Não que nós não pudéssemos buscar o réu para colaborar, nós poderíamos, mas por cautela, para que nós não fôssemos injustamente acusados de buscar extrair confissões, nós nunca fizemos isso. Ou seja, essa é uma acusação desmentida pelos números. Algumas pessoas falaram, a Lava Jato prende muito. Vamos ver se ela prende muito. Nós fizemos 3 retratos da Lava Jato ao longo do tempo e o percentual de pessoas presas qual era? 90% das pessoas acusadas estavam presas? Ou será que 50% das pessoas acusadas estavam presas? Não. 10% das pessoas acusadas estavam presas. Não 50%, não 30%, não 90%, mas 10% das pessoas acusadas, apenas 10% estavam presas. Figurões, 10% dentre o número dos acusados. E apenas 3% dos acusados estavam presos sem condenação. Então o problema das prisões da Lava Jato não é o número de prisões, mas é quem está preso. Existe uma irresignação, uma reclamação, uma gritaria contra o fato de que pessoas poderosas, econômica e politicamente, estão respondendo pelos seus crimes. O que, na minha perspectiva, viola a noção mais básica de igualdade, de república, de democracia. Nós precisamos responsabilizar as pessoas poderosas como as pessoas simples são responsabilizadas. As prisões são sempre avaliadas não
com base em meras conjecturas, mas sim com base em elementos concretos, com base em fatos concretos praticados por uma pessoa. Então, por exemplo, lá atrás, quando nós fizemos a primeira fase da Lava Jato, Paulo Roberto Costa não foi preso. Ou seja, as prisões não são usadas indiscriminadamente. Mas aí se descobriu na primeira fase da Lava Jato que ele suprimiu provas, que ele destruiu evidências. Quando isso foi comprovado por vídeos que mostravam parentes subindo e descendo do escritório, suprimindo evidências, 3 dias depois ele foi preso. Isso, do mesmo modo, vai ser aplicado em relação à generalidade das pessoas. Em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como eu mencionei, o juiz Sérgio Moro entendeu que, embora, na perspectiva dele, estivessem presentes alguns requisitos que poderiam ensejar a prisão, isso poderia gerar um tumulto, um risco de sensibilização muito grande na sociedade, e ele entendeu mais cauteloso, aplicou um princípio de cautela e decidiu que isso deveria ser examinado pelo segundo grau. Nós identificamos alguns sinais de negligência do sistema financeiro, alguns sinais de cautelas que deveriam ter sido adotadas pelo sistema financeiro e que não foram adotadas. Isso será avaliado no momento oportuno pela equipe. O número de operações diminuiu e isso certamente decorre do sufocamento das atividades da Polícia Federal na operação. Veja que das últimas 6 operações da Lava Jato, 5 foram pedidas pelo Ministério Público Federal e só uma pela Polícia Federal. Se a Polícia Federal tivesse mantido a sua capacidade de trabalho, certamente eles teriam produzido tantas fases como o Ministério Público Federal. Em vez de 6, nós teríamos tido 10 fases da Lava Jato.